Então, quando você traz uma proposta de um podcast onde ele vai falar de um leque de coisas que nós mulheres vivemos, principalmente numa sociedade onde a gente precisa brigar muito para ter voz, brigar muito para ter espaço, eu acho que isso faz um diferencial muito grande. E ser mulher é fazer diferente, é ser diferente e mostrar que o diferente faz toda a diferença. Tô sendo redundante, porque é o que o autismo é. Ser diferente. Olá, estamos iniciando mais um Virtuosas Podcast. Já entrem nas nossas redes sociais, clique, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube. Eu, Aline Nunes, toda semana trarei assuntos relacionados ao universo feminino. Hoje a nossa convidada especial é formada em dança pela UFRJ, empresária, funcionária pública, casada com o Vitor, mãe da Maria Júlia e do Gabriel, e minha prima, Michele Almeida. Obrigada, prima, pelo convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu gostei muito. E eu espero que o nosso bate-papo ajude muitas mulheres a entender esse vasto universo que a gente tem. Sobre a maternidade, sobre o universo feminino. Sobre tudo que a gente enfrenta. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que vai ajudar e muito. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com as pessoas sobre os seus desafios. Na verdade, primeiro, conta um pouquinho quem é a Michele Almeida. A Michele Almeida hoje é uma mulher casada, mãe do Gabriel, da Maria Júlia. Como você falou, trabalha a beça. Mas principalmente hoje a Michele é uma mãe atípica que busca passar por todos os desafios que a maternidade tem e a maternidade atípica tem também. Então, é trazer para a sociedade um pouco do autismo e mostrar para eles que a diferença é necessária, e que ela não tem que ser visto como algo que a gente precise ter medo ou a gente precise ficar receoso. Ai, meu Deus, vai acontecer comigo, meu filho vai ter autismo e minha vida acabou. Meus sonhos acabaram. Então, hoje eu posso dizer que a Michele, ela é uma mulher muito mais forte. Muito mais forte, muito mais madura. Tem uma perspectiva diferente do que eu tinha antes. E é isso. A Michele, principalmente, é a super protetora do Gabriel e da Maria Júlia. É isso. E como que tá sendo a sua rotina? Na verdade, como que foi você descobrir o autismo no Gabriel, que foi o seu filho mais velho, né? Isso. O Gabriel hoje está com 4 anos e a gente começou a desconfiar da possibilidade do Gabriel ter autismo com 2 anos. Porque até 1 ano e 8 meses o Gabriel desenvolveu tudo que era esperado de uma criança de 1 ano e 8 meses. E aí, após esse período, a gente começou a perceber que o Gabriel foi perdendo. O Gabriel já falava, balbuciava, né? Balbuciava palavras, se olhava no espelho. E Gabriel foi perdendo isso e foi ganhando umas estereotipias. Andando na ponta do pé, sono sempre foi ruim. Mas ele começou a parar de olhar nos olhos, ele começou a parar de interagir e isso deu um estalo na gente. Tem alguma coisa acontecendo. Então a gente começou a fazer uma investigação com o Gabriel, pediatra, neuro, psicopedagoga, para a gente conseguir fechar um diagnóstico. A gente levou quase 1 ano e meio para fechar o diagnóstico do Gabriel. A gente foi pegar mesmo... E com vários especialistas, né? Vários especialistas. A gente foi pegar mesmo com o Gabriel com 3 anos, 2 meses, 3 anos e 4 meses quase, com laudo fechado, para ele começar, sim, as terapias de maneira moderada e também entrar com alguns tipos de medicamento. Por exemplo, a melatonina, porque o Gabriel não dormia. Então, o Gabriel acordava várias vezes à noite, acordava mesmo de despertar e andar pela casa e querer brincar e dormir 2 horas e daqui a pouco acordar novamente cheio de energia. Então,
entrou com a melatonina e as terapias. E quando vocês receberam esse laudo, como é que foi para você e para o Vitor receberem essa notícia? Então, como a gente já desconfiava a partir de uma coisa nossa, a gente não levou um baque como muitas famílias levam. Porque vocês já estavam preparados e imaginando que isso pudesse acontecer. Isso, porque eu acho que a gente focou muito em ajudar. Exatamente. Essa preocupação em ajudar, independente de ter o laudo ou não. Ou não. Ajudar o desenvolvimento do seu filho. Isso aí, a gente queria ajudar o Gabriel. Então a gente precisava saber como. Com o laudo na mão, sabendo para onde a gente tinha que ir, era mais fácil. Então, isso ajudou muito, inclusive, a escola. Quando a escola também começou a perceber e me chamou para conversar, eles vieram cheios de dedos, cheios de medo. E eu simplesmente já abri, botei as cartas na mesa e falei, não, o Gabriel ele está fazendo investigação e vocês podem seguir por esse caminho aí e tentar ajudar ele. E foi aonde tudo melhorou pro Gabriel. Então, eu acho que as famílias, quando recebem um laudo, elas precisam primeiro tirar o véu do preconceito, o véu do medo, porque o preconceito vem por causa do medo. O medo da sociedade não aceitar meu filho, o medo da sociedade botar barreiras para o meu filho. Meu filho sofrer bullying, meu filho não ser aceito. E preconceitos, que a gente sabe que existe. Exatamente. Só que se a gente parar para pensar, a nossa sociedade ela é toda preconceituosa. Ela tem preconceito com cor, ela tem preconceito com religião, ela tem preconceito com política, ela tem preconceito com tudo. Com tudo. E você fazendo certo ou fazendo errado. Exatamente. O preconceito, o falar mal do próximo sempre vai existir. Sempre. Você tem que fazer pelo seu filho, pela sua filha. O objetivo precisa ser eles. E não querer incluir seus filhos na sociedade. Vocês têm que colocar na cabeça. Bem, é para a evolução do meu filho, o meu filho viver bem, e é isso que importa. Entendeu? Fora isso, a gente, em casa, tem a minha mãe, a minha avó, que moram com a gente, então também teve que ter um trabalhinho para apresentar para elas o que é isso. E elas entenderem que isso não é uma doença, elas entenderem que isso é uma condição, e que a gente precisa... Todos estarem muito bem unidos. Em harmonia, exatamente. Precisa estar em harmonia para ajudar ele a se desenvolver. Então, a gente também teve essa questão de trazer para a família. Porque muitas pessoas da família fingem que não vê e outras também não se importam. Então, aquelas que se importam... E minha avó, minha mãe, vamos botar, na época delas... Não era tão vasto. Ai, meu Deus. Hoje todo mundo tem autismo. Não existiam, as pessoas não conheciam, né? Porque, de repente, as pessoas já até... Na sociedade tinha uma quantidade não era divulgado, já... Não era divulgado. As pessoas nem sabiam, né? Como identificar o que era. Exatamente. Então, eu tive também que ensinar. Então, como é que eu ensino se eu também não sei? Então, eu tive que pesquisar. Hoje eu sigo vários médicos importantes. Os médicos do Gabriel. Então, a gente precisa aprender. E lá em casa tá todo mundo aprendendo junto. É um desafio para todo mundo, né? Todos os dias é uma coisa nova, é o teste da paciência. Tem dia que você tá muito cansada. E eu ia até te perguntar isso, prima. Como que você consegue ter essa rotina louca e ser isso tudo? Ser mãe, filha, esposa, mãe de 2 crianças, ser empresária, funcionária pública, ser mulher, porque você precisa também se cuidar. Então, eu passei a viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez que a gente vive, porque não tem mais como fazer programação. Se eu falar assim, vamos fazer uma programação, daqui a um mês a gente vai viajar. Não vai. Se um dia antes da viagem o Gabriel desregular, eu não vou conseguir sair de casa. Então, não vou. Então, eu preciso também, foi até que a gente estava conversando fora daqui, criar pastas dentro da minha cabeça. E aí eu tenho várias divisões na minha cabeça e quando eu tô em cada ambiente eu retiro aquela pasta. Se eu tô no meu trabalho, é a pastinha do trabalho. Se eu tô em casa, é a pastinha de casa, as crianças e tudo. Se eu tô no sítio, é a pastinha do sítio. E foi assim que eu consegui reorganizar minha mente. Porque aí já me deu crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na vida. De você estar toda arrumada com seu filho pra sair, pra ir no aniversário, chegar na hora, ele não quer... Exatamente. Ou volta chegar pra no casa, aniversário... tira a roupa e acabou. E acabou. Ou chegar no aniversário, acontecer alguma coisa e eu ter que voltar. Entendeu? Então,
eu dividi assim, organizei minha mente assim em pastas, até para minha própria saúde mental, porque se a mente não estiver boa, o corpo não funciona. Meu grau de corticoide, dopamina estavam altíssimos, porque o estresse lá em cima. Então eu falei, opa, peraí. Se eu cair, cai todo mundo. Cai todo mundo. Cai todo mundo e eu não posso deixar isso acontecer. Então, hoje eu faço isso. Eu acordo cedo, arrumo o Gabriel para tirar um pouco da sobrecarga da minha mãe. Arrumo o Gabriel fica lá esperando minha mãe, leva pra terapia, aí eu vou trabalhar. Minha mãe cuida de tudo, bota ele pra escola. Minha avó fica com Maria Júlia pra ajudar minha mãe. Então, é um trabalho em equipe. E o que sobra pra mim? Horário do almoço. Horário do almoço, eu vou malhar. Ah, você não vai comer? Vou comer, mas eu vou malhar. Engole a comida e... Engole a comida e vai. E muita gente fala assim, nossa, como é que você consegue? Não sei o quê. Não é o que eu consigo, é o que eu tenho. Ou é isso ou é nada. Porque eu tenho que adaptar. Várias prioridades. Então, é isso, é uma escolha. A gente precisa organizar nossa mente, saber como ela funciona. Eu já aprendi, entendi como minha mente funciona e eu coloco isso em prática. Aí muita gente fala assim, cara, como é que você consegue? Parece que é tão fácil. É surreal. Não parece fácil. É surreal. Mas não é. Pô, você consegue trabalhar, você consegue fazer isso, você... É, mas só eu sei o que eu passo pra conseguir. E as coisas que você deixa de fazer pra poder ter todos esses objetivos claros e alcançados, né? Sim, você óbvio. Se desdobra, Exatamente. Não dorme, dorme pouco. Vida social é uma coisa que eu tenho muito pouco. Minhas amigas vivem mandando mensagem, vamos fazer isso, aquilo. E a gente sempre só tá marcando. Mas é porque, pra mim, eu não consigo programar nada. Tem que ser uma coisa assim de sopetão. Hoje dá? Hoje eu consigo. Dá pra gente fazer? É assim. E tá tudo bem. E quem não consegue, tá tudo ok também. Mas a gente precisa realmente entender qual é a nossa realidade no momento. A minha realidade hoje é essa. E faço questão que não mude. Pelo menos por enquanto, porque tá funcionando. E como que foi o início do Gabriel na escola? Então, o início ele foi do para a Gabriel... escola depois que ele já estava com o diagnóstico? Não, né? Foi bem no início. Quando vocês começaram a investigação que ele foi para a escola. Gabriel foi para a escola... Antes da investigação, Gabriel foi para a escola com 1 ano e meio. Que como Gabriel nasceu na pandemia, a gente já queria botar o Gabriel para a sociedade. Para ele interagir com outras crianças. A gente estava muito trancado dentro de casa. Foi um período muito difícil. Então, a gente botou o Gabriel na escola com 1 ano e meio. E o Gabriel fez tudo o que tinha que ser feito. No final do ano, que foi quando o Gabriel começou a regredir. Que aí foi que a gente botou para investigação e descobriu que o Gabriel teve o autismo regressivo. Que houve várias influências externas que ajudaram a fazer com que... Não sei se eu posso falar gene, mas um gatilho... Né? Onde o autismo começasse a aparecer. Na parte genética dele. Eu levei o Gabriel num especialista aqui no Rio, onde ele trata o autismo como alergia. Desde alergia neural, ele trata alergia neural, pele, enfim. E Gabriel fez alguns exames. E alimentar também, né? Alimentar, isso. E o Gabriel fez alguns exames e deu que o Gabriel era alérgico a leite. E por coincidência, foi com 1 ano e 8 meses que Gabriel começou a introdução com leite de vaca. Então foi onde a gente viu que o leite de vaca com 1 ano e 8 meses ajudou nesse surgimento do autismo no Gabriel, porque causou uma inflamação neural no Gabriel. Então quando a gente pegou isso, a gente levou um susto. Porque, poxa, a gente tem um sítio de orgânico e a gente... Por que a gente não pensou, né? Dá produtos industrializados, cheio de hormônio pro meu filho. E a gente não pensou que realmente o leite podia causar isso. É a falta de informação. Eu não tinha essa informação. Eu fui ter com o médico alergista. Eu não tive com a pediatra dele. Eu não tive com a neuro dele. Eu fui ter com o médico alergista. Por isso que você também falou, né? Que é muito importante os pais buscarem ajuda em todos esses profissionais. Exatamente. É essencial. Exatamente, porque quanto mais profissionais você tem, mais você consegue entender o seu filho. E aí, quando a gente começou o tratamento na parte de alergia com o Gabriel, o médico foi plausível comigo. Ele falou, eu te dou 1 mês pro Gabriel passar a dormir a noite inteira, que vai ser o tempo
Só mudando a alimentação dele. Tirando o leite completamente, vai ser o tempo dessa parte do cérebro dele desinflamar e o Gabriel vai dormir a noite toda. Porque mesmo com a melatonina, o Gabriel ia dormir 9 horas da noite, 5 horas da manhã ele já estava de pé. Porque a alimentação, a alergia já estava inflamando ele de novo. Então, quando a gente tirou, o Gabriel, 4 dias depois, passou a dormir a noite inteira. Foi assim... Eu fiquei sem acreditar, eu nem comemorei muito. Falei, vou deixar passar. Quando deu 1 semana e o Gabriel continuou dormindo a noite toda, eu falei, realmente, uma coisa ajuda a outra que ajuda a outra. E aí, o Gabriel passou a dormir a noite toda. O Gabriel já não anda mais na ponta do pé. O Gabriel, ele olha no olho. Nossa, uma evolução absurda, né? Ele fala algumas palavras soltas. Mamãe, papai, vovó, me dá... celular, e forma frases enroladas. Quando ele tá muito nervoso, ele fala assim. Mas coisas que ele não fazia. O Gabriel não falava absolutamente nada. Nada. A gente pedia e ele não conseguia. E hoje ele já tá com essa evolução. Então, uma coisa puxa a outra. Maria Júlia nunca botou a boca no leite de vaca. Maria Júlia hoje toma leite de inhame. Aí com o segundo filho, peraí, eu vou cuidar desde cedo. Exatamente. A Maria Júlia toma leite de inhame orgânico, que é feito com água, você bate no liquidificador, coa ele, com mel. Pronto, é isso que ela toma. Tudo natural, sem agrotóxico. Exatamente. E como é que foi o Gabriel chegando na escola, já com alguns sintomas, com algumas dificuldades de interação, na fala? Então, você passou por algum preconceito? As professoras tiveram medo de conversar com você e com o Vitor? Então, a psicóloga da escola teve receio, né? Mas a gente já estava fazendo investigação. E como é uma cidade pequena, é uma escola onde eu estudei. Então, a diretora, ela já me conhecia. A coordenadora do infantil já era uma conhecida minha. Então, sempre tiveram um cuidado muito grande e um olhar muito carinhoso com o Gabriel. Eu não tenho o que falar. Só que elas me relatavam. Gabriel chegava na escola, não queria interagir, queria dormir. O Gabriel chega na escola, quer dormir. E a gente tenta acordar, e aí ele não quer. Isso tudo antes da gente tirar o leite. Depois que a gente tirou o leite, o Gabriel não dorme na escola mais. O Gabriel interage, o Gabriel faz tudo direitinho. E foi uma preocupação que eu tive. Quando eu perguntei à psicóloga, olha, Gabriel agora tá com 4 anos, começa a ler, a escrever, como é que a gente vai fazer? Porque o Gabriel não forma frase. Não, Michele, a gente vai ter atividades adaptadas. E elas adaptaram todas as atividades pro Gabriel. O Gabriel consegue reconhecer os números, ele aponta as letras. E de pouquinho em pouquinho, ele vai fazendo a evolução dele. É aquilo, é no tempo dele. Eu sei que o Gabriel vai formar frase, eu sei que o Gabriel vai ler, vai escrever. Agora, eu preciso segurar a minha ansiedade. E se eu não segurar a minha ansiedade... Você projeta, né, uma expectativa em cima da criança. E ele sente. E ele sente. Ele sente isso. Porque o Gabriel, 4 anos, ele tem crise de ansiedade. O Gabriel, ele tem uma rigidez cognitiva que eles falam sobre rotina. O Gabriel precisa saber, quando ele acordar, saber o que ele vai fazer, saber o que vai acontecer no meio do dia, no final do dia, tudo bonitinho. Quando ele entra de férias, o Gabriel tem crise de ansiedade. Porque aí entra de férias na escola. Regula tudo, né? Muda o horário da criança. Isso aí. E entra de férias na terapia. Aí o Gabriel fica estressado. O Gabriel já não dorme direito. Essas últimas férias, agora no meio do ano, o Gabriel ficou cheio de pintinha vermelha no rosto. De ansiedade. Nas férias de dezembro para janeiro, o Gabriel arrancou o cabelo, ficava puxando. Então, ele tem essa rigidez cognitiva. E aí já me deixa numa situação assim, meu Deus, é férias, eu preciso ocupar o Gabriel para que ele possa entender que ele tem coisas para fazer. Então, é muito conhecimento até mesmo do seu filho. Você vai olhar para o seu filho, eu observo muito o Gabriel. O que o Gabriel gosta? O que deixa ele feliz? A gente já sabe. Então, parte também dos pais. Hoje eu vejo, lá na Secretaria de Educação onde eu trabalho, que muitos pais jogam muita responsabilidade para a escola ou para a terapia e ausentam da sua responsabilidade. O estímulo ele tem que vir da escola,
da terapia e de casa. Se ele não vier de casa, ele tem um lugar onde ele passa uma boa parte do tempo onde ele não é estimulado. Então, é um conjunto. E isso eu sinto muita falta das pessoas informarem. As pessoas não informam que é um conjunto. Tanto um conjunto de especialistas, quanto também um conjunto de forças de rotina do que a gente tem no dia a dia. Que no caso é a escola dele, a terapia e em casa. E pela sua vivência, você já recebeu algum tipo de preconceito, algum tipo de comentário maldoso? E como que vocês têm aprendido a lidar com isso? Já recebi vários. Para mim são os comentários disfarçados de elogios. Comentários assim: nossa, ele é tão lindo! Nem parece que ele tem autismo. Não, esse... Ou então, nossa, que pena, tão bonito e autista, né? Ou então, como eu já ouvi, mas daqui a pouco ele fica normal. Como se ele tivesse um problema. Como se meu filho fosse anormal. Ai, nossa, ele é tão especial. Aí eu fico assim, perco meu réu primário agora, ou eu guardo ele um pouquinho mais pra frente. Porque é muito complicado. A sociedade hoje é uma sociedade, podemos dizer, burra, porque as pessoas não gostam de ler. Ignorantes, né? Ignorantes a ponto de ignorar as informações que estão aí. Isso aí. De buscar ajuda. Não buscam se informar. Se eu não vivo aquilo ali, eu não quero saber. Então, a gente precisa lidar com isso também. Igual, se o Gabriel tá de cordão, eu entro em fila, aquele olhar, pode passar. É aquela falsa compreensão. Se o Gabriel está sem cordão e eu tento exercer o direito do Gabriel, eu vou cair dentro de uma discussão. Não funciona. As pessoas olham pra você... Olham e falam assim, por que você tá passando com seu filho na frente? Por que você tá furando a fila? Porque o Gabriel hoje se comporta muito bem. Ele tá lá, a gente tá esperando uma fila de um restaurante ou a fila de um brinquedo. Ele tá lá esperando. Então, aí você precisa mostrar com uma carteirinha, com cordão. Ou eu tenho que falar que ele tem. Eu preciso expor que ele tem para a pessoa poder ser compreensiva. E como que é feito isso? Essa questão da carteirinha, você precisa passar por algum laudo com o médico do órgão público? Não, existem várias carteirinhas que você pode mandar fazer na própria internet. Você vai precisar de um laudo, seja no órgão público ou seja em particular. E aí vai ser emitido a carteirinha e você vai poder colocar no cordãozinho, ou você pode usar só o cordãozinho por dentro da blusa que vai te sinalizar. E aí a gente tem um cordãozinho com quebra-cabeça, que é específico para o autismo, e tem um cordãozinho, mesmo cordãozinho você vira, tem um girassol. Que é quando você tem alguma característica escondida, que ela não é aparente. O girassol nunca via. O girassol, vamos supor, geralmente grau 1, que não aparece muito. A estereotipia, a criança já está com a terapia ok, então ela já está bem desenvolvida. Você usa o do girassol porque aquela pessoa pode ter um TDAH, que você não consegue ver. Pode ter ali a presença do autismo, que a estereotipia naquele momento não está aparecendo. Então tem esse cordãozinho. Então o autismo, ele tem grau? Tem. Possuem graus, assim, essa parte mais aprofundada eu não sei. O do Gabriel é grau de suporte 1. Eu sei que o grau de suporte, ele vai até o 3. E parece que tem outros tipos de autismo. E tem também a síndrome de Asperger, acho que é assim que se fala. Que é a que vem antes, né? Vamos supor que ela fique ali no meio. E eu sei mais sobre o que o Gabriel tem. O Gabriel é grau de suporte 1. E ele tem essa interação social dele, que hoje tá ótima. E questão de desfraude. O Gabriel, ele ainda usa fralda, mas com o Gabriel... 4 anos, né? O Gabriel vai no banheiro ou se tranca em algum quarto para fazer cocô. Ele não faz na frente de ninguém. Se ele está sem fralda, tá de cueca. Vamos deixar ele um pouquinho sem fralda. Ele não faz xixi. Ele segura o xixi. Então ele já precisa se sentir seguro ali com a fralda. Ele já tem todo esse processo de desfraude muito avançado
Só que ele ainda é o que você falou. Ele é muito apegado à segurança, porque o Gabriel é apegado à rotina, ele é Por isso que apegado ele tem que ter rotina, tudo. Então ele entende que é minha fraldinha, você vai tirar minha fraldinha, por quê? Então a gente tem esse processo todo e é isso. Mas são vários desafios que a gente passa por questões de direitos dos autistas, principalmente BPC-LOAS. Eu tentei pro Gabriel. É um tipo de benefício, né, que o governo concede. Que o governo concede. Porque, na verdade, as pessoas hoje têm até uma investigação no MP, no Ministério Público, porque ninguém mais consegue. Mas antes, quando foi divulgado esse benefício pelo governo, só para poder entender, o processo ele é feito como? E abrange a qualquer criança que tem autismo? Sim. Ou depende da classe social? Uma família que possui uma renda acima de R$5.000 também é direito dela? Não, então. Hoje o EPC-LOAS, ele gira em torno de várias outras questões, não só o autismo, né? Mas ele atende o autismo também. E você precisa levar uma série de documentos comprovando, e você vai passar por uma entrevista e vai passar por uma avaliação médica. E você precisa ter uma renda per capita, se eu não me engano, tem que dar por pessoa R$300 e viver na sua casa. E aí você consegue pegar um salário mínimo para te ajudar com o autismo do seu filho. Quando eu falei que estava em investigação do MP, eu fiquei muito feliz quando eu li essa notícia, porque quando eu passei pela entrevista, principalmente pelo médico, ele veio o Gabriel, ele fez a avaliação, ele viu que o Gabriel não formava frase, e ele me perguntou por que eu achava que meu filho tinha autismo, eu com laudo. Ele vendo Mas meu o filho... seu laudo era de um médico particular. E aí, quando vai para um laudo... Mas isso não pega. No hospital público, eles já ficam numa questão... Não existe uma regra disso. Você levar particular ou você levar para o público. Você leva um laudo. O laudo é laudo. Sim, mas de qualquer forma, você precisa passar pelo médico público para você conseguir esse benefício do governo. Sim. E às vezes ali era o problema. E aí ele me perguntou, mas por que você acha que ele tem autismo? Eu falei, eu não acho, eu estou vendo. Eu estou vendo, eu tenho provas de laudo de Meu filho tem médico. 3 anos e meio e não fala. O senhor tentou conversar com ele? Ele te respondeu? Aí ele, não. Eu falei, pois é por isso. Ah, mas você trabalha. Isso foi na outra entrevista. Mas você trabalha, o que você ganha não dá? Seu marido... Eu tô vendo que a sua mãe mora com você, sua avó mora com você, e você tem mais outra filha. A sua renda e seu marido não dá pra você poder ajudar o seu filho? Não dá. Só de terapia são R$3.000 por mês. Não dá. Só terapia, fora outras coisas que ele faz, a alimentação saúde, que precisa. A alimentação, roupa, farmácia, conta de casa. Milhões de coisas. Não dá. Só que eles só botam um benefício ali. A mulher tem que ser dona de casa, não ter renda nenhuma, achando que um salário mínimo vai dar para ela ajudar o filho dela a esperar 6, 7 meses na fila do SUS para levar a criança no neuro, 2, 3 anos para uma fono, não tem como. Porque ainda tem isso, né? Se você não trabalha para ajudar na renda em casa e ajudar o seu filho a fazer todas essas terapias, coisas que vão ajudar no desenvolvimento dele... Exatamente. O salário não dá. Não dá. E até essa ajuda do governo, que é de 1.000 e pouco, né? Um salário que é 1.500 e pouco. E é isso que está sendo julgado, que está sendo conversado. Por que a pessoa tem que estar numa zona de miséria para poder receber um benefício que é para ajudar o seu filho autista a conseguir ser ingressado na sociedade através de terapias? Não casa, não bate. Então, isso está correndo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que isso estava correndo. Porque isso é realmente importante. Então, o seu foi negado quando O meu foi negado por conta do meu salário. Mas eu levei todas as comprovações. Eu levei quanto que eu gasto, Gabriel, de terapia. Quanto que é a consulta da médica do Gabriel. Por que não vai pelo SUS? Porque o meu filho não pode esperar por 6, 7 meses. Então, porque senão ele vai regredir cada vez mais. Exatamente. Então, assim, e por que eu vou tirar a vaga de uma mãe que não trabalha e precisa dessa vaga do SUS? Verdade. Então, eu também tenho que me colocar num lugar na sociedade, já que eu tô querendo tanto que a sociedade entenda meu problema, eu também preciso entender
o problema de outras mães atípicas. Então, eu achei muito injusto e isso é uma questão muito polêmica, porque eu conheço gente que não trabalha, tentou e foi negada. Que às vezes tem até relação a situações políticas, né? Exatamente. Que não dá nem pra falar, pra discutir. Aham. Mas hoje o Gabriel ele é assistido por quais médicos? Ele faz terapia de quê? Só para eu O Gabriel entender, de hoje, fono? ele tem uma pediatra, uma neuro e um médico alergista. O Gabriel é assistido por esses 3 profissionais. E o Gabriel faz fono, terapia ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista, terapia alimentar e... Já falei fono, né? Falou. Já. São muitos médicos. São 5 ou 6 que o Gabriel faz. O Gabriel faz cerca de 17 horas de terapia por semana. Nossa. Então, ele faz de manhã, vai pra escola e alguns dias ele faz à tarde. Então, Ele estuda meio período. meio período à tarde. Uhum. E aí, quando ele sai da escola lá por volta de 5h30, ele vai 6 horas pra terapia de boa. Então, meu filho faz 17 horas por semana de terapia. Foi o que foi preciso para ele poder evoluir. Aí se você fica aí parada esperando o governo, o seu filho com certeza não estaria nessa evolução, não conseguiria, de repente, nem frequentar a escola. Não, porque não tem como. O governo não vai conseguir me oferecer 17 horas de terapia. Porque ele tem que oferecer 1 hora de terapia para uma outra criança. Verdade. Entendeu? E os médicos, eles passam algum dever de casa para vocês? Algum exercício que vocês precisam continuar em casa? Algum cuidado? Olha, Alguma rotina? Você disse que a alimentação, né? Você melhorou muito por conta do seu filho também, porque você identificou através de um alergista que seria interessante substituir alguns alimentos que são inflamatórios. E vocês, por terem já um sítio orgânico, aproveitaram, mas Isso. além disso... a gente tem uma questão muito grande com o Gabriel, que o Gabriel, hoje, o que mais pega com o Gabriel pra gente, são, além da fala, é a questão da comida. O Gabriel comia de tudo e hoje o Gabriel tem uma seletividade alimentar muito forte. E eu acho que é uma das características, né? Sim. Só que não foi uma estereotipia que apareceu de primeira pra gente, porque o Gabriel comia de tudo. Ela veio aparecer, se eu não me engano, esse ano. Então, o Gabriel, ele luta muito com a comida, muito. E até por isso que ele tem acompanhamento nutricional e tem a terapia alimentar. Ele tem esses 2 para auxiliar nisso, e mesmo assim ainda é muito difícil. A neuro dele vai entrar agora com uma vitamina para ele, para ajudar nessa questão de alimentação, uma para dar apetite a ele, porque ele fica sem apetite. Então, ela vai pegar a junção, todo o relatório da nutricionista e da terapeuta alimentar e poder entrar com essa suplementação para ele, porque a questão da alimentação pro Gabriel ainda é uma incógnita pra gente. Hoje ele vai comer super bem, arroz, feijão, abobrinha, carne, se você botar ovo, ele ama ovo, vai comer super bem. Amanhã ele não quer. Ele não come, passa o dia inteiro sem comer. E aí, o que você vai fazer? Ou então vai lá na geladeira e ele pega um miojo. E aí? O que eu faço? Deixo meu filho passando fome ou dou um miojo? Porque não come. Não adianta. E se eu forçar, ele tem crise de ansiedade. E aí? Aí desenvolve outras coisas, outras questões. Entendeu? Então, hoje eu tenho mais, de uma maneira mais direta, são as terapeutas que falam pra gente o que a gente deve fazer em casa para ajudar no tratamento que elas estão fazendo. Mais do que os médicos. Que elas que estão no dia a dia, na rotina do Gabriel. Então, eu sempre converso muito com a psicóloga, com a fono dele, e elas sempre vão passando, olha, faz isso. O Gabriel agora tá amando, não sabe ler, mas ele ama livro. Conta história pra ele que ele vai repetir o que você tá falando. E realmente, o Gabriel repete os sons de palavras. E a gente tá em casa contando história, comprando livro e contando história pra estimular ele. Então, é realmente um trabalho em conjunto. E é mais com as terapias, com as terapeutas, do que com os médicos. Os médicos a gente só vê de 6 em 6 meses.
ou se acontecer alguma coisa, a gente entra em contato e tal, eles dão uma assistência. Mas o que tá no dia a dia do Gabriel são as terapias. E como que é o convívio dele dentro de casa, com a irmã? Então, quando eu fiquei grávida, o Gabriel me rejeitou. Quando eu fiquei grávida, o Gabriel me rejeitou. Quando a Maria Júlia nasceu, ele rejeitou a Maria Júlia. E hoje, eles têm uma relação de irmão muito legal. A Maria Júlia imita tudo que o Gabriel faz. Ele acha isso o máximo. Eles já brigam. Eles brincam. Aham. E ele muito apegado a todo mundo que é dentro de casa. Tanto a minha avó, quanto a minha mãe. Ele já tem, é aquilo que eu sempre falei, que a gente tá falando aqui. Ele tem uma base muito sólida. Então, ele fica apegado a essa base, porque ele precisa ter a segurança dele. Segurança, rotina. Isso. E aí, o convívio dele hoje é ótimo. O Gabriel passa o final de semana sem a rotinazinha dele de escola e terapia, mas na segunda-feira ele já tá todo feliz. E a psicóloga sempre fala isso pra mim. Michele, o que aconteceu no final de semana? Porque o Gabriel chegou muito feliz. E aí eu conto, ele brincou com o pai, brincou com a irmã. Então, a irmã fez muito bem para o Gabriel. De início houve a rejeição, mas hoje ela é um meio dele socializar em casa. Porque uma criança com adulto, ela é mais bajulada, mais adulada, mais protegida, do que tratada por igual. E a Maria Júlia trata ele de igual para igual, de criança para criança. Então, isso ajudou muito o Gabriel. Eles brincam, brigam e ajuda muito no desenvolvimento dele. Muito, muito. E ela é muito legal de ver, por isso que a gente fala, as crianças, elas nascem sem preconceito nenhum. Pureza, né? O Gabriel é muito puro. O Gabriel não tem maldade. O Gabriel, ele vai falar com você, com um olhar completamente diferente. Ele vai te dar um abraço, apertar um abraço sincero do nada. E a Maria Júlia não vê isso como diferente. A Maria Júlia não vê que o irmão dela é autista ou que o irmão dela tem algum tipo de limitação. Ela vê que é o irmão dela. E ela acha tão bacana que ela imita o irmão dela. Então, é isso que eu sempre falo. As crianças acabam sendo o espelho do que elas têm em casa. O Gabriel tem alguns amiguinhos na escola que eu acho lindo de ver a amizade, a proteção que eles têm com o Gabriel e a forma de entender que o Gabriel é assim, é o Gabriel. Porque ele não é muito de toque. Ele não era. Hoje, ele já consegue. Ele teve uma pequena vitória. As pequenas vitórias são as melhores. A gente andando em Guapi, que a gente ama andar com ele de domingo. Na padaria, na farmácia, qualquer lugar. E a gente encontrou um amiguinho dele que gritou, Gabriel, ô Gabriel. E ele olhou pra trás, olhou pro amiguinho e deu tchau. O Gabriel nunca fez isso. Ai, que lindo. E o amiguinho ficou super feliz que ele deu tchau. Falou, mãe, o Gabriel falou comigo. E vocês comemorando. E eu comemorando super feliz. Ontem, na apresentação do Dia dos Pais, foi a mesma coisa. Uma amiguinha, na hora de ir embora, tchau, Gabriel. Aí ele olhou, deu tchau pra ela veio, abraçou ele. Aí ele botou o bracinho nela assim. E eu fiquei assim, apaixonada. Porque é uma pequena vitória, porque ele não fazia isso, ele não conseguia, ele tinha uma rigidez cognitiva muito forte. E são as pequenas vitórias. É isso que, às vezes, alguns pais ficam frustrados. Meu filho não está desenvolvendo. Porque existe a comparação. Às vezes a sua comparação, a sua ansiedade não enxerga que, às vezes, seu filho está evoluindo, né? Mas todo esse amor, carinho que vocês dão para ele dentro de casa, essa preocupação de tentar entendê-lo, adaptar a rotina dele e buscando ajuda com outros profissionais, com a escola e todo mundo em conjunto, em mãos dadas, fazendo com que tudo dê certo, é o que transparece e faz ele evoluir cada vez mais. E é preciso que todo mundo entenda. A família precisa estar bem. Precisa estar bem. Então, hoje, a minha mãe faz psicóloga. Para ela conseguir entender e ajudar o Gabriel. Ah, mas por que você não faz, você é a mãe?
Porque hoje a minha mãe fica um período de tempo maior com o Gabriel. E ela não teve uma filha autista. Então ela não sabe nem como lidar. Ela não sabe nem como lidar. E ela tem uma outra criança de quase 2 anos que ela também precisa dar atenção. Então, eu precisei sentar com ela. A clínica também percebeu, me chamou para conversar. Falou, Michele, você não acha legal sua mãe fazer também? A gente tá vendo que ela tá precisando fazer, né, um pouquinho com a psicóloga, até para ela entender tudo. E foi crucial. Ajudou ela a entender também. Porque é o que a gente falou, tem aquela frustração. E ela tem uma frustração, poxa, eu sou avó e não sei lidar. Então, quando a família está bem, eu consigo entender minha cabeça, Vitor entender a cabeça dele, minha mãe entender a cabeça dela, a minha avó tá ali para dar o suporte dela, da maneira dela, tudo flui. E foi quando o Gabriel foi para frente. Então, se a família tiver com a cabeça ruim, se a família não tiver legal, entendendo o processo, a criança não vai conseguir evoluir também. Então, isso é muito importante. Os pais precisam se cuidar para cuidar. Porque não adianta, né? Os pais estarem adoecidos para cuidar de crianças que precisam de ajuda. Exatamente. A força não vem. Aquela criança está precisando de suporte. Como é que você vai dar um suporte se você mesmo não tem um suporte? Verdade. Entendeu? E me fala um pouquinho sobre o sítio Santa Clara. Então, o sítio, ele é Os principais produtos que vocês têm lá, que não os principais, né? Porque, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que o que tem no sítio são só legumes, verduras e frutas que vocês vendem e fazem entrega no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Sul, Isso. Niterói, Isso que não aí. é só esses tipos de alimentos. Também tem os processados orgânicos, né? Macarrão de pupunha, que é o palmito, o leite, um leite especial, sem agrotóxico nenhum. Conta um pouquinho. Então, nós somos produtores orgânicos e a gente possui também alguns parceiros. Porque justamente pelo produto orgânico, ele não ter agrotóxicos, ele não ter hormônios, ele é limitado na sua produção. Então, nem sempre você tem aquele determinado produto naquela época, naquela grande quantidade. Então, a gente tem vários parceiros. Hoje, o Santa Clara, ele é um fornecedor de orgânicos praticamente no geral, não só o hortifruti. A gente tem, sim, as ervas, as folhagens, os legumes, as frutas, mas a gente tem tapioca, a gente tem os pães, a gente tem ketchup, mostarda, barbecue, a gente tem arroz, feijão. Então, a gente foi abraçando, né, essa comunidade orgânica, esses produtores todos, para entregar realmente saúde, porque a gente fala que a gente não vende produto, a gente vende saúde. Quando as pessoas começarem a entender que esses alimentos que a gente está consumindo hoje são praticamente 60% responsáveis da quantidade de câncer que a gente tem hoje na sociedade, as pessoas vão começar a consumir orgânico. Quando as pessoas entenderem que os agrotóxicos são os principais causadores de alergias, rinite, sinusite, bronquite, elas vão parar de gastar dinheiro em farmácia e vão comprar alimentos de verdade. Então, quando a sociedade entender que o alimento, o que ela ingere, vai deixar ela saudável, ela vai parar de consumir drogas de drogarias. Então, é isso que a gente tenta levar. Quando a gente apresenta, né? Quando algum cliente vem até a gente, ou a gente fecha com alguma blogueira que gostou de conhecer o nosso trabalho, a gente fala o porquê que a gente faz isso. A gente fala, olha, a gente quer ter saúde através da comida, porque a comida fez bem para o nosso filho. Então, a gente... Vocês têm um caso dentro de casa, Exatamente. Né? Então, a nossa filha toma leite de inhame. A minha filha tem 2 anos. Se ela caiu doente 3 vezes, foi muito. Então, Só a base de alimentação saudável. Exatamente. Então, é isso que a gente tenta entregar. E hoje a gente tem um público que tem uma grande conscientização sobre isso. E é engraçado porque lá onde a gente mora, na região serrana, as pessoas não têm tanta conscientização. As pessoas têm mais conscientização aqui. Eu não sei se é porque lá eles veem muito e aí não dão tanto valor, não entendem.
quanto as pessoas que estão aqui na cidade. Então, a gente entrega no Rio, a gente faz Niterói, faz Zona Oeste. Então, o nosso objetivo é esse. Não é só vender. Claro, a gente como empresário, a gente como numa sociedade capitalista, a gente vai buscar vender porque a gente também precisa de subsídios para viver. Mas a gente busca mudar um pouco mesmo a realidade daquelas pessoas. Foi igual você falou para mim, nossa, você emagreceu muito. Você tá conseguindo malhar? Não tô conseguindo malhar. Não tô conseguindo fazer futevôlei, não tô conseguindo fazer nada. Mas eu tô consumindo orgânico. E isso tá fazendo uma grande diferença para mim. O meu corpo responde. Aquele inchaço, aquela coisa estufada, aquela inflamação que a gente sente, eu não sinto. E eu já sei hoje, para mim, várias comidas têm gosto diferente. Quando eu como uma determinada fruta, que não é orgânica, o meu paladar já sente a diferença. Então, hoje, o sítio, ele é realmente uma causa, mais do que um negócio. Então, a gente tenta levar isso para os nossos clientes e também, sempre quando a gente faz marketing, divulgação, a gente tenta passar isso para que essas pessoas que divulgam para a gente passem isso também para as pessoas que seguem ela. E tá dando muito certo, tá bem legal. Eu tenho acompanhado a rede social do sítio, vejo que tem muitas pessoas consumindo e a divulgação que vocês fazem, né, sobre alimentação saudável, dão várias explicações, além dos produtos, o porquê, qual o efeito no corpo, na saúde. Isso. Demonstram lá cases de sucesso. Isso. E por a gente ser produtor e ter produtores parceiros, a gente consegue fazer aquele preço reduzir. Existem muitas pessoas que vendem orgânicos aqui no Rio de Janeiro, só que com um valor realmente que assusta um pouco. Então, ele acaba sendo mais elitizado, esse tipo de produto. E a restante da galera pensa assim, eu não tenho como comprar isso. Só que como a gente produz, a gente tem os parceiros que produzem, então a gente consegue entregar um valor bem mais acessível. Muito mais acessível. E como que vocês fazem essa entrega? Então, aqui no Rio, acontece toda terça-feira. O orgânico, ele tem um dia de entrega certo. A gente não consegue fazer assim, eu comprei hoje, posso receber amanhã? Uhum. Não tem como, porque a gente precisa colher, chegar com tudo fresquinho. Então, ele precisa ter um dia certo. E vocês entregam na casa das pessoas? Na casa das pessoas. Que legal. Sem taxa de entrega. A gente ainda consegue trazer esse diferencial. Então, as pessoas levam um susto. Sem taxa de entrega? A gente sem taxa de entrega. E muitos acabaram ficando com a gente por conta disso. Por assim, pelo valor, não ter taxa de entrega, por ter uma causa. Por ter uma causa. E as pessoas falam assim, gente, realmente dá pra gente comer bem. E tem pessoas que estão empreendendo sem pensar tanto no dinheiro e pensando mais na causa, que é o nosso caso. E aí aqui no Rio a gente entrega terça-feira, toda terça-feira. Niterói, a gente entrega toda quarta-feira, junto lá com Guapi, Magé. E todo sábado a gente está em Laranjeiras, na feira da junta local, na Travessa Euclides de Matos, se eu não me engano. De 8 às 3. E você pode ir lá, você vai escolher seus alimentos. É muito diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. Quando as pessoas chegam lá, vem a cor, o tamanho, elas ficam assim, nossa, meu Deus, cheiro de vida. E realmente. E aí você consegue encontrar o sítio assim. Vocês também têm cestas prontas, né? Isso, a gente tem cestas prontas, que você vai escolher a quantidade de produtos que você pode escolher dentro daquela cesta. E a gente tem a personalizada, que você vai montar com a quantidade de coisas que você quiser. Poxa, eu sou sozinha, eu como muito pouco. Eu não costumo comprar grande quantidade. Tudo bem, existe uma cesta individual onde você vai comprar pouquíssima quantidade para uma única pessoa consumir. E a forma de pagamento, que eu também vi no Instagram do sítio, que vocês aceitam vale alimentação, refeição, cartão de crédito, Pix. Isso. A gente aceita todas as formas de pagamento, mas o diferencial são os cartões de alimentação, são Sodexo, Caju, Ticket, Vale Alimentação. E aí as pessoas, quando descobrem, ficam ainda mais felizes. Mais felizes ainda que podem consumir o orgânico ainda. Tá usando esse benefício que eles recebem do emprego deles, né?
Mas é bem legal. Eu convido todo mundo a seguir a página do sítio. Sítio_Santa Clara. E vocês vão ver nossas fotos, vocês vão conhecer um pouquinho do que o sítio faz. E lá tem um contato, a pessoa vai poder entrar em contato com a central e tirar todas as dúvidas que ela quiser. E os famosos que consomem? Então... Tem alguns famosos, alguns parceiros, né? Isso, a gente tem umas blogueiras que são nossas parceiras. Que cuidam da alimentação. Que cuidam da alimentação. A gente se preocupa muito em buscar parceria justamente com blogueiras que têm essa intenção. Não adianta eu buscar uma blogueira, uma pessoa famosa, que ela vive fazendo postagens de fast food. Então, ela não tem a minha linha, ela não tem a linha do sítio, não tem o propósito do sítio. Então, a gente busca realmente. As blogueiras que fazem atividade física, que cuidam já da alimentação, que consomem, que ou gostam. Ou que sejam veganas. A gente tem a Esté Viegas, que é uma grande parceira nossa. A gente tem a Thalita, que também é uma parceira maravilhosa. Então, são blogueiras que você vai entrar no perfil delas, vocês vão ver. A Esté é vegana, a Esté ama a natureza, a Thalita pratica esportes. Então, tem toda uma linha do porquê elas estão com a gente. Então, a gente também, se alguma blogueira se interessar em querer parceria, a gente também está aberto essa possibilidade, mas buscando alguém que também tem essa linha de raciocínio com a gente, pensando em saúde. Ai, ótimo. Legal, o nosso programa está chegando ao fim. Que pena. Foi muito bom o bate-papo. Muito Aprendi obrigada. muito e tenho certeza que você vai ajudar muitas outras mamães. Ai, que bom. Mamães, famílias, e também levar para a sociedade, né, essa quebra do preconceito. E eu aprendi demais, porque tinha muita coisa que eu não sabia. E realmente, às vezes, a gente só sente quando é dentro de casa. Exatamente. Né? Quando acontece com alguém próximo ou lá fora, a gente não dá tanta importância, não quer saber, cada um vive a sua vida. Mas eu acho que o mundo, do jeito que ele está hoje, cada vez mais capitalista, cada vez mais cada um olhando para o seu próprio umbigo, a gente precisa quebrar preconceitos, a gente precisa falar mais, ter mais voz. Então, o intuito de trazer você para o nosso podcast é bater um papo com uma mamãe que está trazendo a sua experiência. Você não tem experiência, não pode falar de forma médica, porque você não é profissional. Isso. Mas a ideia é de compartilhar mesmo. A vivência, dar dica para outras pessoas pelo que você tem sentido, tem percebido. Então, é isso, mas foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado por você tá fazendo esse projeto. Eu acho importante. Quanto mais pessoas poderem falar, e falar principalmente desse universo feminino, porque o universo masculino não é que ele não esteja presente no autismo. A presença do pai é muito importante. Mas a mãe, ela que vai ser o condutor desse trem. Então, quando você traz uma proposta de um podcast onde ele vai falar de um leque de coisas que nós mulheres vivemos, principalmente numa sociedade onde a gente precisa brigar muito para ter voz, brigar muito para ter espaço, eu acho que isso faz um diferencial muito grande. E ser mulher é fazer diferente. É ser diferente e mostrar que o diferente faz toda a diferença. Estou sendo redundante, porque é o que o autismo é. Ser diferente é ótimo, é legal. E eu acho que anda de mãos dadas com essa sua proposta da gente falar desse universo feminino. A gente luta muito por isso, né? A gente luta e fala. Muitas mulheres, eu sou forte, eu quero ser forte, eu sou guerreira. Mas a gente também precisa ter mais empatia, nos dar as mãos, quebrar preconceitos, tabus, falar. E tem assuntos que não são muito falados. Exatamente. Então, o intuito desse bate-papo, desse podcast, é isso, é trazer pessoas que vivem as dores, os medos e possam compartilhar para ajudar outras mulheres. Isso aí. E qual recadinho você gostaria de deixar
para as pessoas que estão nos assistindo, para as mamães? Olha, uma coisa que eu gostaria de deixar é que tudo passa. Tudo passa. Todo momento que você está vivendo, seja ele bom, seja ele ruim, ele vai passar. Mas a experiência que você vai trazer para você, ela vai ficar. E aí vai ser onde você vai ter que escolher o que essa experiência fez com você. Se ela vai te diminuir, te trancar, ou se ela vai te expandir. Fazer você crescer, fazer você ficar mais forte, fazer você conquistar o mundo se você quiser. Então esse é o recado que eu queria dar, principalmente para as mamães atípicas, que tudo passa. Ai, que linda! Obrigada. Obrigada a você. Amei. Gente, sigam a gente nas nossas redes sociais. Clique, compartilhe, comentem, se inscrevam no canal no YouTube. Toda semana teremos novidades com diversos assuntos do universo feminino. Uhul!